Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso. A aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Princípios e valores éticos nas tradições religiosas ocidentais, o mundo ocidental. Hoje falaremos sobre o judaísmo. Objetivos: reconhecer na doutrina e escrituras do judaísmo, olha só, o foco hoje é judaísmo. Ensinamentos que são relacionados à moral e à ética. E conhecer a forma como essa doutrina é vivenciada na prática. Essa dimensão ética do judaísmo, conquistas também alguns limites. Teremos também algumas questões para resolver, como as questões que ficaram para casa da aula anterior. Preencha o quadro abaixo. Nós temos algumas informações e o solicitado na atividade para casa era que preenchêssemos. Então é muito fácil, olha só. Se a ética é princípio, a moral vai ser uma conduta. Se a ética é permanente, a moral vai ser temporal. Se a ética é universal, a moral vai ser particular. Se a ética é uma regra, a moral será a conduta da regra. Se a moral é uma prática, a ética será uma teoria. Se a ética é uma reflexão, a moral será uma ação. A moral trata do certo e do errado, a ética trata do bem e do mal. Essas eram as informações que estavam faltando para ser preenchido o quadro. Se você respondeu assim, eu só posso dar uma nota e é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela. Pode comemorar. Segunda. A segunda é um conceito da ética. Veja bem, é a capacidade que temos, olha, capacidade que temos de reagir ao certo e ao errado. É uma autoridade rígida. É inútil tentar negociar com ela. Podemos nos esconder da polícia e da lei, talvez até fugir da censura moral dos outros, mas nunca podemos nos esconder dela, pois ela é uma parte de nós. Qual dos conceitos estudados em sala da aula foi descrito acima? Virtude, consciência, temperança ou princípio ético? A resposta correta é a letra B, consciência. A consciência é uma capacidade que temos de reagir ao certo e ao errado. A consciência é uma acusadora. Qualquer ação que você realiza, a consciência vai lhe dizer se foi uma ação certa, uma ação errada, uma ação relacionada ao bem, uma ação relacionada ao mal. A consciência vai lhe acusar. Você pode até negar a ação
enganar as pessoas, enganar autoridades, mas no fundo, você sabe que o que você fez foi certo ou errado. Então, se você marcou a letra B, eu lhe dou uma nota, e essa nota é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode comemorar. Bom, turma, antes de falarmos sobre a dimensão ética do judaísmo, vamos recordar algumas informações sobre a religião. Com relação aos fundadores, o judaísmo não possui um fundador oficial, mas possui raízes, origens. E nós temos dois personagens muito importantes para a história do judaísmo. Abraão, o patriarca, que recebeu uma promessa de Deus, e Moisés, o legislador, que recebeu os 10 mandamentos, ou 9 palavras. Opa, professor, é 10 ou é 9? Calma, daqui a pouco nós veremos nessa aula se são 10 ou 9 mandamentos. Bom, o judaísmo, ele se fundamenta em dois princípios. Qual o primeiro princípio? A eleição divina. O judeu é um povo que tem uma autoimagem de povo eleito, escolhido por Deus. Então, é o que deixa bem claro o livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Olha só. Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra, para ser seu povo particular. Então houve uma eleição. Deus elegeu os hebreus na época, os judeus, certo? No decorrer da história, como povo eleito. O segundo fundamento, ou princípio, é o seguinte: além de ter sido um povo eleito, Deus estabeleceu uma aliança sagrada com esse povo. E essa aliança sagrada está expressa no Decálogo, nos 10 mandamentos, ou 9 palavras. E o Decálogo deixa bem claro essa aliança entre Deus e seu povo eleito. Olha só. Eu sou Javé, seu Deus. Javé é o Deus desse povo. Eu fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Ou seja, faça uma aliança somente comigo, com Javé. Qual era a finalidade dessa aliança? Era servir de modelo para a relação da humanidade com Deus. A partir da aliança de Javé com seu povo eleito, com o judeu, a relação do ser humano com Deus, ela ficou fixada ou fundamentada em laços de amizade. Antes dessa aliança, o mais comum na relação entre os povos e seus deuses era uma relação de servidão. Deus estava num plano superior e os seres humanos serviam a Deus, ofereciam ofertas, sacrifícios. A aliança, o Decálogo, colocou essa relação em termos de amizade. Um Deus que caminha com seu povo, um Deus que está com seu povo, um Deus que vê o sofrimento do seu povo. Perceba então. Bom, o judaísmo tem esses fundamentos, claro, tem muitos outros, e muitos desses fundamentos estão relacionados à ética. Por exemplo, o Shabá. O Shabá é o dia da semana dedicado ao descanso e à oração. É o 7º dia da semana. Durante esse dia, que dura do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, o judeu
ele tem uma relação, né? Ele estabelece, ele fortalece uma relação especial com Deus. Nesse dia, por exemplo, ele não trabalha. É o dia de descanso do judaísmo, o sábado. Para o cristianismo, o domingo. Para o mundo muçulmano, a sexta-feira. A não ser que esse trabalho seja necessário, e aqui eu vou marcar com marca-texto, porque esse trecho que vou marcar, ele contém o princípio ético do judaísmo, por razões de emergência que ameacem a vida. O que isso quer dizer? Que no sábado o judeu não trabalha, a não ser que o seu trabalho seja essencial para a vida. Por quê? Porque o princípio ético do judaísmo é o não matarás, a defesa da vida, como veremos daqui a pouco. O respeito ao Shabá é um dos mandamentos mais importantes do judaísmo. Nós vimos aqui no slide anterior que o judeu é um povo eleito e um povo que estabeleceu uma aliança com Deus. Pois bem, o Shabá, o sábado, ele é o símbolo dessa aliança do povo de Israel com Javé. É o símbolo que simboliza a aliança, é o sábado. É o que coloca bem claro Êxodo 31, 16 ao 17. Os filhos de Israel observarão o sábado. Observarão o sábado em todas as suas gerações. Com qual finalidade? Como aliança perpétua. Será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Porque em 6 dias Javé fez o céu e a terra, mas no 7º dia ele parou para respirar. No sábado há uma celebração doméstica no judaísmo. A esposa abençoa e acende as velas do Shabá, o marido abençoa o vinho e corta o pão especial do Shabá. O Shabá é um procedimento ético do judaísmo. Além de ser um compromisso religioso, é um procedimento, um compromisso ético. No judaísmo, religião e ética estão interligados, estão muito unidos. Porque no judaísmo não há distinção entre a parte ética e a parte religiosa da doutrina. Tudo pertence à lei de Deus, tanto a parte religiosa como a parte ética. As obras de piedade, ou seja, as obras religiosas, são de Deus, e as obras de caridade, ou seja, o comportamento ético, é de Deus. Um bom religioso é um bom cidadão. Um bom cidadão é um bom religioso, ou que pelo menos respeita as tradições religiosas. O judaísmo, ele considera como valores fundamentais a generosidade, a hospitalidade. Você pode perceber, por exemplo, a hospitalidade no episódio de Elias e a viúva de Sarepta. Elias foi acolhido na casa da viúva, e temos outras passagens bíblicas que são parecidas nessa questão do acolhimento do estrangeiro, do acolhimento do viajante, do acolhimento do forasteiro. Boa vontade para ajudar, ou seja, disposição para ajudar, honestidade e respeito pelos pais, respeito aos ancestrais, respeito aos patriarcas. O respeito aos pais é importantíssimo para o judaísmo, porque respeitar os pais é respeitar a história do povo. Bom,
Um mandamento, um ensinamento importante é a regra de ouro, conforme vimos na aula passada. A regra de ouro é um ensinamento que está presente em diversas religiões, e aqui no judaísmo ela assume essa forma, registrada em Levítico 19:18. Não faça mal aos outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo com a mesma intensidade que você ama a você mesmo. Eu não posso amar a mim mesmo somente. Eu amo a mim mesmo, eu tenho um amor próprio, e esse amor ele deve ser compartilhado com as demais pessoas. Amar ao próximo como a si mesmo. Tratar os outros como você gostaria de ser tratados, tá bom? Olha só, a vida humana, ela está acima de tudo. É mais um princípio do judaísmo. Ela deve ser salva, mesmo que isso quebre as leis do Shabat. É um ensinamento que Jesus, fundador do cristianismo, mais um judeu praticante, Jesus era um judeu, Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu, certo? Jesus deixou isso bem claro em alguns dos seus ensinamentos, quando ele fala, por exemplo, se um pastor vir num sábado uma ovelha cair no barranco, ele vai ajudar essa ovelha ou vai deixá-la morrer, aguardar apenas o domingo para salvá-la? Não, mesmo no sábado ele vai tentar salvá-la. Quando Jesus realizava milagres no sábado e as pessoas criticavam, olha, no sábado ninguém trabalha e você está trabalhando, curando pessoas. Jesus disse, o sábado foi feito para o homem. Ou seja, é um dia dedicado ao ser humano. Não o homem feito para o sábado, ou seja, o ser humano dependendo da lei, do legalismo, de normas religiosas. Então, o sábado, ele pode ser quebrado quando, certo, a vida está sendo ameaçada. No livro dos Macabeus, que é aceito pela tradição cristã, mas ele não é considerado oficial pela tradição judaica, no livro dos Macabeus temos um episódio em que o exército de Israel é atacado no sábado, ninguém reage e há muitas mortes. Então os judeus se reúnem e decidem, olha, na próxima vez que formos atacados no sábado, nós vamos reagir, porque precisamos defender a nossa vida, tá bom? Isso vai ficar bem claro no decorrer da aula. Continuando, olha só. Justiça social. A piedade, ou seja, as obras religiosas no judaísmo, elas devem ser acompanhadas de ações concretas em prol dos pobres e excluídos. O judaísmo exige que a pessoa seja caridosa, que a pessoa recorde daqueles que sofrem, daqueles que são pobres, daqueles que são excluídos. O judaísmo é uma religião com forte dimensão política, ele tem um discurso forte em relação às questões sociais, às questões políticas. Por exemplo, muitas pessoas jejuam, fazem a prática religiosa do jejum. Mas olha, por exemplo, essa modalidade de jejum que nos é apresentada por Isaías, um profeta do judaísmo. Olha só. O jejum que eu quero é este, ó. Ele dá uma conotação política ao jejum. O jejum, que é uma prática religiosa, em Isaías, ele recebe uma conotação política, ó. Acabar com as prisões injustas. Acabar com as prisões injustas. Uma crítica ao poder judiciário. Desfazer as correntes do jugo, da opressão. Dar liberdade aos oprimidos.
dar liberdade aos oprimidos, despedaçar qualquer julgo, ou seja, acabar com qualquer forma de opressão contra as pessoas. Olha que interessante. Repartir a comida com quem passa fome. Repartir a comida com quem passa fome. Se alguém passa fome, eu tenho uma obrigação religiosa, social e política de repartir a minha comida. Olha a hospitalidade. Hospedar em sua casa os pobres sem abrigo. Vestir aquele que se encontra nu. E não se fechar à sua própria gente. Ter o coração aberto ao próximo. Se você fizer isso, a sua luz brilhará como a aurora. Suas feridas vão sarar rapidamente. A justiça que você pratica irá à sua frente e a glória de Javé virá acompanhar de você. É uma mensagem religiosa, mas com forte conotação política. A partilha, a generosidade, a caridade são tão importantes quanto as práticas religiosas. Jesus, ele vai no Novo Testamento resgatar essa passagem na famosa parábola Eras tu, Senhor, não é? Quando houver o juízo final, Deus vai dizer para algumas pessoas: venham até a mim, porque eu estava com fome e vocês me deram de comer, eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram. Mas, Senhor, quando vimos você com sede, nu, preso ou com fome? Todas as vezes que fizerdes isso a um pequenino, a mim estão fazendo. Então, servir a Deus significa também servir ao próximo. Servir a Deus é servir ao próximo. A grande lição do judaísmo, uma das grandes lições é essa, que a relação com Deus, ela é pautada pela relação com o próximo, tá bom? Bom, primeira pergunta, quero ver se estão atentos. Quero ver se compreenderam qual é o dia de descanso e oração no judaísmo. É o domingo? Não. O domingo é dos cristãos, porque a ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus teria ocorrido num domingo. É a terça-feira? Não, não é a terça-feira. Não é a quarta-feira, é o sábado, né? O Shabá. Porque nesse dia, Deus descansou da criação. Se Deus descansou, a parte religiosa, o ser humano também deve descansar, a dimensão ética. Os muçulmanos, eles têm a sexta-feira como dia sagrado. Muitas pessoas me perguntam por que a sexta-feira é um dia sagrado para os muçulmanos. Não há um consenso, tá bem? O mais aceito é que esse dia foi o dia da criação do ser humano. Então é um dia sagrado porque é o dia da criação do homem, tá bom? Da criação do ser humano, tá certo? Continuando, então, olha só. Sábado, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Bom, agora vamos à questão que eu levantei no início da aula.
O judaísmo, ele tem como fundamento o decálogo. Um dos fundamentos da aliança é o decálogo, os 10 mandamentos. Está registrado em Êxodo 20, do 1 ao 17. No momento solene da aliança com o povo, Deus apresenta os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles vão possibilitar ao povo uma relação social onde todos poderão viver com liberdade e dignidade. Os 10 mandamentos, eles trazem orientações religiosas e também orientações éticas. Se a pessoa, o judeu, praticar os 10 mandamentos, se todos os judeus praticarem os 10 mandamentos, eles construirão uma sociedade baseada na vida e não permitirão que seja construída uma sociedade baseada na morte. Os mandamentos, eles não são simples leis. Eles são princípios, princípios éticos que orientam para uma nova compreensão e prática de vida. Só que temos uma questão. Se você olhar bem o texto, você verá que o texto está dividido em 9 partes. Então, não seriam 10 mandamentos, seriam 9 palavras. Por quê? Porque começa assim: assim diz o Senhor. E ele começa a listar os princípios, as orientações. Como se tornam 10 mandamentos? Geralmente, ou a primeira palavra eu divido por 2, ou a última palavra eu divido por 2, e assim se tornam 10, certo? Mas, se você olhar bem, são 9. Como fazer a leitura das 9 palavras e encontrar o princípio ético do judaísmo? Agora temos que adentrar na lógica da cultura semita. O que é a cultura semita, né? A cultura que vem de Sem, um dos filhos de Noé. Deus criou o mundo, Adão e Eva, segundo a Bíblia, mas, num determinado momento da história, Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Só restaram Noé, sua família e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas famílias. Quando as águas baixaram, os filhos de Noé, com suas famílias, se espalharam pelo mundo. É um episódio que nós chamamos de Tábua das Nações. O mundo recomeçou com os filhos de Noé. O mundo acabou. Aquele mundo que Deus construiu em 6 dias. Ele acabou com o dilúvio, e o dilúvio representou, digamos assim, uma nova criação. Os filhos de Noé se dispersaram pelo mundo. Não tenho aqui recordado exatamente o trecho do Gênesis, mas se você procurar a história de Gênesis, do dilúvio, logo após o dilúvio, há a dispersão dos filhos de Noé, ou seja, a tábua das nações. Os filhos de Noé, eles vão dar início aos povos que nós conhecemos hoje. Então, os europeus descendem de um dos filhos de Noé, né? O mundo conhecido da época, ele está associado aos filhos de Noé. Bom, os judeus, eles são descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Por isso que chamamos os judeus de povo semita. Por quê? Porque eles descendem de Sem. Outros povos descendem de Cam e outros de Jafé. A cultura semita, ela tem suas particularidades. Uma delas é que ela não possui uma lógica igual à lógica ocidental. Por exemplo, quando eu comecei essa aula aqui, deixa eu voltar. Isso aqui é cultura ocidental. Bom dia, turma. Professor Marciano, ensino religioso,
nono ano. Hoje a nossa aula é sobre a ética no judaísmo. Isso aqui, mais ocidental que isso, impossível. O ocidental, ele diz de cara o que ele quer dizer. Depois ele faz o comentário. O ocidental, ele fala assim, olha, hoje nós vamos ter aula de português. Hoje vai ser aula de ciências. Hoje o assunto da aula de matemática vai ser expressão numérica. O ocidental, ele coloca logo o assunto que ele vai abordar. Essa minha aula é uma aula ocidental. Bom, o semita, e por que não dizer o oriental, ele pensa diferente. O semita, o oriental, eu costumo dizer que ele pensa que nem um sanduíche. Certo? Na cultura semita, a ideia de um texto, ela não é apresentada diretamente. Se você pegar um versículo bíblico, por que um versículo bíblico do Antigo Testamento, às vezes, é difícil de compreender? Por quê? Porque, querido aluno, querida aluna, a mensagem, ela não está no começo. A mensagem não está no começo. A mensagem está no meio, escondida, no recheio. E para você entender um texto do Antigo Testamento, você tem que buscar a parte central. Então é como um sanduíche. Como é que uma pessoa faz um sanduíche? Primeiro ela coloca o pão, depois coloca a salada, depois coloca o molho, aí no centro coloca a carne. Aí embaixo da carne tem salada, ó. Tem o molho e aí tem o pão. Percebe? O judaísmo, num texto semita, acontece da mesma forma. Você precisa juntar o primeiro versículo, por isso eu coloquei essas cores. Você precisa juntar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, o quarto com o antepenúltimo. E aí aquele que restar no meio é a mensagem do texto. No caso, olha só, qual é o versículo central? É esse que eu vou abordar daqui a pouco. Percebe então, ó, o pão, né, a salada, o molho e aqui a carne, o recheio. Não matarás. É dessa forma que você vai compreender muitos textos do Antigo Testamento, porque o livro sagrado do judeu é a Bíblia hebraica, que para os cristãos é o Antigo Testamento, tá certo? Tá? Você sempre vai ter que buscar a carne. Esse estilo literário é chamado de quiasmo. Tem outros estilos literários no judaísmo, certo? Tem uma forma em que você vai encontrar o centro da mensagem em outro lugar, mas o mais comum, assim, para entendermos, é o quiasmo. Então, vamos compreender esse quiasmo. Vamos agora fazer esse exercício de juntar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, até achar o não matarás. Ó, você vai sempre perceber que há uma relação. Ó. Olha o que diz a primeira palavra. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ó, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Qual é a mensagem desse texto? A idolatria. Cuidado com a idolatria. Vamos agora ler a nona palavra para vermos como há uma relação. Não cobiçarás
a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Ó, aqui fala da cobiça. Só que aqui fala na cobiça numa dimensão em que a cobiça vira uma idolatria. Por quê? Porque se eu não sirvo ao Deus verdadeiro, eu sirvo aos outros deuses. E ao servir aos outros deuses, eu adoto as suas práticas da idolatria. Servir a Javé significa eu ser uma pessoa. Olha só aqui, Isaías. Servir a Javé significa que eu serei uma pessoa que acaba com prisão injusta, reparte a comida com quem passa fome, hospeda em sua casa os pobres. Ou seja, servir a Javé significa que eu sou uma pessoa que sei partilhar, que sei estender a mão, que sou generoso, que sou hospitaleiro, que é o contrário da cobiça. Então, o versículo, a palavra primeira e a palavra nona falam de idolatria. A primeira palavra proíbe a idolatria, servir a outros deuses. O povo deve escolher ou servir a Javé, que no seu amor dá liberdade e vida, ou servir a outros deuses, que trazem consigo castigo, escravidão e morte. Além disso, o mandamento proíbe fabricar ídolos, para que o povo não seja tentado a servir deuses falsos. E olha só, não fabricar ídolos não se resume apenas à questão da imagem, da escultura. Nós, no dia a dia, nós podemos fabricar muitos ídolos, nos ajoelharmos a ele e praticarmos a ideologia, a idolatria, mesmo que não seja uma escultura, mas uma pessoa. Quantos ídolos que são cultuados hoje em dia e que têm mensagem contrária à mensagem do Deus Javé. Mensagem de amor, paz, tolerância, fraternidade, compreensão e etc. A nona palavra, ela proíbe a cobiça em todos os níveis e formas. Se eu não servir a Javé e eu servir a outros deuses, eu vou praticar a cobiça. A idolatria me leva à cobiça. Porque os outros deuses eram deuses da escravidão. Os deuses do Egito eram deuses que escravizavam os hebreus. Então, condena qualquer sistema social que tenha como única meta o acúmulo de bens. Todo sistema social cuja meta é o acúmulo de bens é condenado. Por quê? Porque ele incentiva espertezas e tramas para se apoderar do que pertence a outro. A cobiça é a mãe da idolatria do poder e da riqueza, que destroem a liberdade e a vida do próximo. Vamos seguir adiante? Agora vamos para a salada. O versículo 2 com o versículo 8. Olha só o que diz o versículo, a segunda palavra, perdão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha só, não é? Não tomar, não mentir. Quando eu tomo o nome do Senhor Deus em vão, eu estou mentindo para Deus e mentindo para a comunidade. Por exemplo, eu vou falar porque eu não tenho medo de críticas. Quando eu uso o nome de Deus para justificar porte de armas, eu estou mentindo, porque Deus não é a favor das armas. Isso é bem claro.
principalmente os cristãos que dizem seguir a Jesus Cristo, que era um sujeito pacifista e que mandou Pedro recolher as armas. Quem vive pela violência, morre pela violência. Né? Quem com ferro fere, né? Com ferro será ferido. Então, quando eu uso o nome de Deus para justificar um ensinamento falso, eu estou mentindo, é uma mentira. Eu não estou falando a verdade. Deus quer que o cristão ande armado. Não, não quer. Não é da vontade do fundador do cristianismo. Certo? Então, mas o Antigo Testamento eram situações de guerra, bélicas, que foram registradas para servir como lição para nós na atualidade. Está bem? Mas nenhum povo se orgulha, digamos assim, de um passado de guerras. Ele aprende com essas situações. Então, se eu uso o nome de Deus para ensinamentos falsos, eu estou mentindo. 8º, não dirás falso testemunho do teu próximo. Não mentir. Olha só mais uma vez. A dimensão religiosa, não mentir, com a dimensão ética, não mentir. Quem quiser que me critique, está bem? Brigue com quem escreveu a Bíblia. Proibição de usar o nome de Deus, para justificar injustiça e opressão. É uma proibição clara. Não use o nome de Deus para justificar injustiça, opressão. O nome de Deus, ele não pode ser manipulado para justificar um sistema que fabrica injustiças e defende interesses pessoais ou de apenas alguns grupos. Essa é a grande questão dos tempos atuais. O nome de Deus está sendo manipulado para justificar interesses pessoais de alguns grupos e até mesmo interesses políticos, está bem? Muito atento. O 8º mandamento diz que não é apenas não falar mal dos outros. Esse 8º mandamento, ele condena a corrupção na administração da justiça. Nós, nos últimos anos, nós aqui no Brasil, por exemplo, nós observamos 5 ou 6 anos em que o sistema judiciário brasileiro, ele se apoiou em delações e não avaliava, não fazia juízo de valor sobre as delações. A pessoa dizia e imediatamente o que ela dizia era aceito como verdade. Por quê? Para defender interesses de alguns grupos. O que o 8º mandamento diz é que eu não posso mentir, principalmente num processo judicial. Nós temos um episódio, não sei se é com Davi ou com outro Deus, em que é bem claro, não é? Em que há uma falsa delação, um falso testemunho que acarreta na morte de uma pessoa do reino. Acho que é Davi. Ele quer se apoderar. Davi não, é Elias. Acredito que é Elias, tá bom? Ele quer se apoderar da vinha de um vizinho. E então a sua esposa, Jezabel, ela forja um julgamento com testemunhas falsas que levam à morte da pessoa. Percebe, então? Não diga falso testemunho com o teu próximo, tá? A justiça, gente, é o último recurso para os pobres e fracos reivindicarem e defenderem seus direitos contra os ricos e os poderosos. Se a justiça ela se apoia em falsos testemunhos, ela está deixando de ser o último recurso. Justiça se faz com fatos, certo? Os testemunhos são importantes para reforçar ou contradizer os fatos, mas eu não posso
basear a justiça nos testemunhos de delação, porque muitas delas são falsas, tá certo? Segue adiante, olha só. O terceiro e o sétimo. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o sétimo dia é de quem? É o sábado do Senhor teu Deus, né? O Shabat. Não farás nenhuma obra, não vai trabalhar. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia ele descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Certo? Então, ó, o sábado é para o descanso. Aquele que põe uma pessoa para trabalhar no dia do descanso, ele está o quê? Está roubando, certo? O descanso do trabalho. Quando eu peço para alguém, né, trabalhar num dia que é o seu dia de descanso, eu estou roubando o seu lazer, né? Eu estou, olha só, eu estou explorando a pessoa. Esse mandamento, ele proíbe explorar o trabalho do irmão. Permita que a pessoa tenha um dia de descanso para que ela possa se refazer e para que ela possa tomar consciência de sua vida. O dia de descanso do trabalho não é apenas para a gente recuperar nossas forças físicas. É para eu parar, para eu pensar na minha vida, para eu avaliar a minha vida. É realmente isso que eu quero ou não? Será que eu posso recomeçar a minha vida? O que está acontecendo que eu estou tão cansado? Por que o meu dinheiro não está rendendo? Então, quando eu não descanso, eu não tenho tempo para parar e pensar. É por isso que os patrões, né, querem negar descanso aos empregados. Por quê? Para que a pessoa não pense que ela trabalhe, não pense que ela se torne uma espécie de máquina biológica, né? Trabalhar. Quem não para, não pensa. E nós precisamos ter uma pausa na vida. De vez em quando é importante uma pausa para um balanço. E quando eu faço balanço, é tanto balanço mental, fazer um levantamento da minha vida, como também eu me balançar num balanço num parque e curtir o resultado do meu trabalho. O meu dinheiro suado, eu poder sair com minha família para um shopping, para um parque, pedir uma pizza, ir ao cinema. Então, o dia de descanso é importante para eu poder usufruir do que eu conquistei com o meu trabalho também. Então, por isso que ele é importante guardar esse dia. A sétima palavra diz, não furtarás. Por que proibido roubar? Porque quando eu roubo alguém, eu não estou roubando. Eu não roubo o celular de alguém. Eu não roubo o carro de alguém. Eu não roubo a carteira com o dinheiro de alguém. Quando eu roubo o que ela conquistou com o seu trabalho. Eu estou roubando o trabalho da pessoa. Porque a pessoa, para comprar um celular, ela precisou trabalhar duro. A pessoa, para comprar um carro, ela precisou trabalhar. Para ter dinheiro, ela precisou trabalhar. Quando o ladrão rouba uma coisa de alguém, ela está roubando o trabalho dela. E Deus condena. Deus condena o roubo por causa disso. Porque a pessoa, ela dedicou-se, esforçou-se para ter aquilo e você foi lá e roubou.
Então, não roube o trabalho do próximo. Não roube o descanso do próximo e não roube o trabalho do próximo. Não são apenas atos isolados de roubo. Também fala isso aqui, condena qualquer sistema que se estrutura a partir do roubo. Ora, força de trabalho, salário mal pago, é um roubo. Produto do trabalho, quando eu roubo o produto do trabalho, não é? A impossibilidade de eu usufruir do meu próprio trabalho, um dia de lazer, um dia de descanso. São roubos. Quando eu falo para a pessoa, não é? Meu funcionário é um funcionário padrão, porque ele vem, vai trabalhar até no dia que é de folga dele, né? Você está roubando dele o seu descanso, o fruto do seu trabalho, tá bom? Vamos lá, estamos chegando na carne. Agora é o molho. Ó, a quarta palavra. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Respeite a sua família. É um mandamento importantíssimo. Respeite a família. E ele é tão importante, gente, que ele está próximo do mandamento central. Porque na medida em que nós vamos, chegando ao centro, os mandamentos vão tomando uma importância maior. Então aqui é como se fosse o núcleo ético do judaísmo. O 4, o 5º e o 6º. Respeitar a família e respeitar a vida. Então olha só, respeite a tua família. A honra é devida, em primeiro lugar, aos teus pais. Nós estamos numa época do Brasil em que nós estamos exacerbando um sentimento de patriotismo. Meu país, a minha pátria. Calma, amar o país é importante, mas o teu primeiro amor é com tua família. Foi tua família que te deu a vida, não foi a pátria. Foi teu pai suando, acordando de manhã, 6 da manhã, trabalhando de sol a sol, que te deu o alimento na tua casa. Tua mãe também. São eles que te deram a vida. São eles que te matricularam numa escola, que garantiram que você estivesse vivo hoje, que não deixaram faltar comida na tua mesa. A honra, a primeira, certo, a Deus, mas a segunda, aos teus pais, não é a tua pátria. Cuidado. Quem cuidou de você quando estava doente foram seus pais, não foi a tua pátria. Pelo contrário, quando você foi ao posto de saúde, não tinha médico. A pátria não te deu saúde, não te dá educação de qualidade. A pátria te nega o primeiro emprego, jovem. Teus pais. O amor maior da tua vida é a tua família. E a família que você constitui depois, quando você se casa. Respeite a sua família. Está certo? Olha só o mandamento, né? Honrar pai e mãe. Jesus, no Pai Nosso, certo? O Pai Nosso é uma releitura dos 10 mandamentos. O honrar pai e mãe está relacionado com seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, né? Então percebe então. Você não deve dar honra maior aos poderes do Estado ou a qualquer outra autoridade. É a honra devida, é o respeito devido. Mas, em primeiro lugar, a família. Ame a sua família, tá bom? A vida e a liberdade dependem do respeito aos pais, que são a fonte da vida. Respeite a sua família. E o não adulterarás também é respeite a família, só que é respeite a família do outro. Olha só como próximo do mandamento central tem a questão da família. Gente, o mandamento não adulterarás, ele se refere à relação matrimonial. O adultério, ele destrói a relação familiar. O adultério destrói a relação familiar. Quando você comete adultério, você não está respeitando a família do outro. Você não está respeitando os filhos do casal, os pais, parentes, entendeu? O adultério não é só entre homem e mulher, homem, mulher, mulher.
não é só entre dois, ele envolve famílias, tá bom? Aqui não é discurso moral, é teológico, tá bom? Mas como é uma aula sobre ética, precisamos tocar nesse assunto, né? Respeite a sua família, respeite a família do outro. E aí nós chegamos no mandamento central. A gente foi excluindo, ó, esse com esse, coloquei até cores diferentes, ó. E aí chegamos no mandamento central, qual é? Não matarás. É o núcleo ético do judaísmo. Defender a vida é o mandamento central. Defenda a vida. Não é apenas não matar a vida do outro, do próximo. Esse mandamento, ele condena qualquer sistema social que, pela opressão e exploração, reduz o povo a uma condição subhumana. A palavra vida, ela aparece 519 vezes na Bíblia hebraica. Só na Torá, que são os 5 primeiros livros, a palavra vida aparece 82 vezes. Como, por exemplo, ó, em Deuteronômio 30, 19 ao 20. Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, portanto, a vida. Ó. Escolha a vida. Princípio ético do judaísmo. Para que você e seus descendentes possam viver. Muitos religiosos brasileiros, na época da pandemia, não escolheram a vida, escolheram a morte. Em nome da liberdade, eu não vou usar máscara. Escolheram a morte. Qual foi o país que mais avançou na vacinação contra a Covid? Israel, os judeus. Os judeus não ficaram questionando a eficácia da vacina, como alguns falsos líderes no Brasil. O judeu não ficou perguntando qual vacina era melhor que a outra. Não ficaram dizendo que vacina matava, que deixava gordo, que fazia a pessoa virar jacaré. Eles não perderam tempo com essas bobagens, porque para eles o importante é defender a vida. Quando o Brasil, setembro de 2021, mal vacinava uma dose para as pessoas, Israel já estava na 4ª dose. Não morreram pessoas em Israel? Morreram muitas. Foi uma pandemia cruel. Mas Israel, ao escolher a vida, olha a quantidade de mortes em Israel. 11 mil. E olha o Brasil. Será que o Brasil escolheu a vida? Fazendo todo aquele discurso contra a aglomeração, porque Deus quer a liberdade, porque Deus quer o comércio aberto, porque Deus quer que a gente não use máscara, porque Deus isso, Deus aquilo, Olha o Deus de vocês matando 685 mil pessoas. Escolham a vida para que você e seus descendentes possam viver. Nós escolhemos a morte. Os líderes brasileiros escolheram a morte. E a morte veio. Cruel. Que sirva como lição para o futuro, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula. Revisão aqui, tudo que vimos em nossa aula de hoje, a dimensão ética do judaísmo. Nós conversamos sobre o Shabá, que é o dia sagrado para os judeus, que só pode ser quebrado, certo? Em ocasiões que existam para defender a vida, porque a vida é o núcleo ético do judaísmo. Falamos sobre os valores fundamentais do judaísmo, a generosidade, a hospitalidade, boa vontade para ajudar, honestidade e respeito pelos pais. Falamos sobre a regra de ouro também no judaísmo, tá? Não fazer mal aos outros, ao mal próximo como ti mesmo. E o núcleo ético, não matarás, e porque é importante escolher sempre a vida, tá bom? Para casa, muito fácil, não é? Qual dos mandamentos abaixo representa o núcleo ético do judaísmo? Na próxima aula eu vou responder, mas ficou muito claro agora. Acredito que você não vai perder tempo para responder. Em nossa próxima aula, nós vamos abordar os princípios e valores éticos do cristianismo, uma visão geral da ética cristã, tá bom?
Espero que tenham apreciado a nossa aula, espero que tenham gostado. Eu fiquei muito feliz, é um tema que eu gosto bastante. Um abraço carinhoso a todos e todas. Salve, salve!